E nós estamos aqui nessa tarde para te agradecer, para te render graças com a nossa vida. Aqui nós estamos, Senhor, para te agradecer pela saúde, pelos livramentos, pela provisão, para te agradecer pela nossa vida andando em triunfo todos os dias. Porque, Senhor, nós somos o seu povo. E o Senhor é o nosso Deus poderoso, por isso nós queremos te agradecer. Nós queremos separar esse momento que nós estamos aqui para dizer ao Senhor que nós somos gratos, Pai, gratos por toda a sua bondade. Obrigado por tanta bondade na nossa vida. Em nome de Jesus, nós te agradecemos e nos rendemos ao seu santo nome. Obrigado porque a nossa vida é para te servir. Nós decidimos viver para o Senhor. Obrigado, Pai, em nome de Jesus, Eu quero que vocês me ajudem a receber a nossa visitante. Dona Edith trouxe sua amiga. Vamos recebê-la dizendo assim: seja bem-vinda em nome de Jesus. É muito bom ter você aqui conosco, né? Mais uma flor para poder colorir esse lugar. Olha aí, ó. Tá vendo? Seja bem-vinda, viu? Vocês podem sentar, ficar à vontade. É muito bom recebê-los, receber essas mulheres aqui. Nós quisemos reservar esse momento para a gente poder conversar um pouco. Ai, gente, muito obrigada porque vocês estão aqui. É muito bom, porque assim, nós queremos justamente começar um trabalho e depende de quem pega junto. Todo trabalho que Deus quer fazer precisa de alguém para botar a mão na massa e dizer: conta comigo, Senhor, não é verdade? E é por isso que eu estou feliz, porque vocês vieram, porque vocês estão aqui. Vocês sabiam que Deus quer fazer uma grande obra e Ele está contando com vocês? E é por isso que nós nos reunimos hoje para falar sobre essa grande obra que Deus tem para fazer aqui. Gênia, reservei seu lugar. Ai, Jesus. Pois nós vamos agora entender o que é que Deus quer com a gente. Vocês foram convocados. Vocês ouviram um convite e vieram. E o Senhor agora quer contar para nós o que é que Ele quer, que tipo de participação sua e minha Deus quer. Você entende, vocês aqui que estão agora 7 pessoas, 8, 9. O que vocês entendem com a vida de vocês? O que é que vocês acham que Deus quer com a vida de vocês? Já pararam para pensar? Às vezes a gente já parou para pensar, mas não chegou ainda a uma conclusão. A gente pensou: não, Deus quer alguma coisa com a minha vida. Não, Deus tem um propósito grande na minha vida, com a minha vida. Porque para tanta coisa acontecer, e de repente você vê lá Deus preservando, Deus segurando, Deus te mantendo, Deus te protegendo, Deus te guardando, então significa que Ele quer realizar algo e Ele conta comigo e conta com você. Foi assim que eu pensei com a minha vida. Eu digo: não, Deus quer um mistério aqui nesse negócio. Porque, claro, toda pessoa que já nasceu nesta vida, ela tem um propósito para realizar. Por isso Deus chamou você. Ele usou a mim, o pastor, para fazer um convite. E você ouviu esse convite, você atendeu e veio. E é Deus que está contando com você, Deus que está chamando você. Deus está querendo realizar, Ele já tem um plano certo de uma grande visão para realizar nessa cidade de Senhor do Bonfim. E Ele está contando, precisando de pessoas que queiram pegar junto. Pessoas que digam assim: Senhor, conta comigo. Que, sabe aquela história de bater a bola no peito e dizer: filho, deixa comigo que eu levo para o lugar certo para que alguém faça o gol? Porque se você não é o artilheiro, aquele que bota a bola na trave, mas você é o centroavante, eu não entendo muito de futebol não, mas você é o centroavante, às vezes você é alguém que está trabalhando nos bastidores, mas está ajudando o time. Cada um de vocês tem uma função. Amém? Vocês estão entendendo? Então nós começamos essa tarde louvando ao Senhor pelos planos dele que sempre se cumprem. Sempre se cumprem os planos de Deus. Agora, Ele vai cumprir e Ele quer contar com você. Só que tem um detalhe: se eu e você dissermos, nos esquivarmos e dissermos que não quer, Ele vai fazer.
Mesmo assim, nem que ele tenha que levantar outra geração de pessoas que digam eu toco. Mas Deus está fazendo um convite, e isso é muito claro hoje, nessa tarde. Está fazendo um convite para você. E eu vou contar para vocês qual é a visão que Deus tem para que Ele está chamando você. Ele tem uma visão para realizar aqui nessa cidade. E eu coloquei no papel porque assim, eu descobri que existem pessoas, né, que são mais visuais, outros são mais auditivos, outros são mais sinestésicos. Não sabe, não tem gente que quando, se você disser assim, eu vou ler a Bíblia, mas eu só leio só com os olhos. Tem gente que não fala, né, só lê assim, ó. Entende tudo. Tem gente que para poder pegar tem que ler. Naquele tempo, Deus falou assim, assim, assim. Aí a pessoa consegue captar. Tem outros que, se ver algo, aquilo ali fixa bem mais. São as pessoas mais visuais. Tem outros que, se eu ouvir alguém falando, eu fixo melhor. Eu tenho uma amiga que, quando eu chego na casa dela, ela diz assim: amiga, lê aqui pra mim esse texto que eu amo quando você lê pra mim. Porque ela fixa melhor quando alguém lê. E ela só escuta. Tem outros que não, que aprendem de várias formas, né? Porque Deus nos fez assim, né? De multiformas, muitas formas. E eu quero dizer uma coisa para vocês. Aqui em Senhor do Bonfim, Deus nos enviou para cá. Vocês já sabem uma parte dessa história, mas nós temos uma visitante. Deixa eu contar rapidinho. Deus chamou a gente e disse assim: vocês podem fazer um trabalho para mim? Eu disse: vamos. Ele disse: quero que vocês vão para Senhor do Bonfim levar uma visão minha. Eu tenho uma visão para realizar lá. E nós dissemos: sim, Senhor, nós vamos. E essa visão é essa daqui que eu vou contar para vocês hoje, que Deus quer realizar aqui. A minha intenção era colocar assim bem grande, mas vocês já observaram que a gente ainda não tem esses recursos? Quando a gente tiver, vai ser maravilhoso. Aqueles telões assim, sabe? Aparecendo aqueles nomes bem grandões assim, e a gente só se alegrando. Então aí os visuais, os auditivos, todo mundo vai ser alcançado, né? Mas hoje eu coloquei aqui no papel. Aí eu quero que alguém me ajude lendo. Julie, tu tá aí bem pertinho, bota os óculos. Lê aí, meu irmão. Lê aí. Pronto. Essa é a visão. Agora deixa eu te mostrar a missão. A missão é maior do que a visão, né? Nós temos uma grande missão. Quem vai ler? Ana, lê aí. Pronto, vocês viram que está entre aspas, levar a palavra da fé. Pronto, vamos repetir todo mundo? Levar a palavra da fé para libertar o meu povo. Está entre aspas, é alguém que estava falando. Essa fala, levar a palavra da fé para libertar o meu povo, foi o que Deus falou para Bud Wright quando ele ainda estava sendo caminhoneiro lá nos Estados Unidos. Ele era um caminhoneiro, um agricultor, e Deus disse: ei, eu quero que você vá estudar 2 anos lá em Tulsa, Oklahoma, e depois leve essa palavra para o meu povo no Brasil, para libertar o meu povo. E essa missão, queridos, nasceu nos Estados Unidos, só que Deus chamou um homem para vir começar aqui no Brasil, e ele veio. E ele obedeceu, e ele chegou aqui, e ele começou a fazer esse trabalho debaixo da direção de Deus. E sabe o que acontece? Hoje já são mais de 400 igrejas, em vários países. Eu não sei dizer agora quais são os países de cor. Mas no Brasil e em outros países já são mais de 400 igrejas. Amém? Glória a Deus. Pois a visão chegou até você. Essa missão agora é nossa. Aqui em Senhor do Bonfim, a palavra chegou, porque sabe o que é que ele dizia o tempo todo? Onde tiver um cantinho de Brasil, nós queremos uma igreja Verbo da Vida lá, ensinando a palavra da fé para o povo. E ele disse mais, ele disse: quando Jesus voltar, ele vai encontrar as nossas igrejas lotadas de pessoas fervorosas. E nós estamos aqui trabalhando para Jesus. E nós estamos aqui cumprindo essa missão. Aí essa missão, que ela é mais ampla, como é que nós vamos cumprir aquela missão? Obedecendo a uma visão. E a visão, para nós estabelecermos em cada cidade, é essa daqui. Vamos ler?
alcançar o Brasil e as nações com a palavra da fé e o amor. Vocês que já conhecem um pouquinho mais, vocês já observaram a característica do verbo da vida? Palavra da fé e amor. Isso é o que nós precisamos fazer aqui em Senhor do Bonfim. E Deus está chamando essas mulheres hoje. Nós começamos a reunir. Eu disse, Senhor, o que nós vamos fazer reunindo as mulheres? E eu vou dizer uma coisa para você. Se fosse de mim mesmo, eu faria outra coisa. Mas a direção foi, começa pelo princípio, pelo mais importante, pelo mais básico. Porque não adianta você reunir umas mulheres e querer fazer o que você acha. Vão comer, vão beber, vão conversar. Mas para quê? Então, tudo que nós fazemos deve ter o quê? Um propósito. E nós estamos aqui nessa tarde com esse propósito. Eu ia colocando ali, mas eu não achei nada que me ajudasse a fixar. Mas tá bom. Vocês estão entendendo? Só que, queridos, para a gente começar a fazer aquilo que Deus quer que a gente faça, nós precisamos obedecer, ter alguns comportamentos. Algumas atitudes, tem um jeito específico. Porque quando você é chamado para fazer um trabalho, Deus diz exatamente como é que Ele quer que faça. Deus não é daqueles que chama você e diz assim, se vire. Ah, eu quero que você vá, mas se vire do seu jeito. Não, Deus diz detalhes. Vocês já leram como foi que Deus chamou Noé para fazer uma arca e disse os detalhes que Ele queria da arca? Disse, olha Noé, eu quero que você faça de tantos metros, eu quero que você pegue uma cortal, passe um betume, faça uma janela não sei em qual lugar, vai ter tantos metros de altura, todos os detalhes. O tabernáculo, a mesma coisa, cheio de detalhes. E Deus chamou a gente para cumprir essa missão que nós acabamos de ler, levar a palavra da fé para libertar as pessoas. E cumprindo uma visão, qual é a visão? Alcançar o Brasil e as nações com a palavra da fé e o amor, mas não é de qualquer jeito. Nós precisamos cumprir, obedecer alguns valores. O que é valor? Quem sabe me dizer o que é valor? Algo muito importante. Precioso, necessário. Por quê? Eu lembro que quando os rapazes vinham querer namorar comigo, eu dizia assim, eu sou uma mulher de valor, não sabia nem o que era, ou seja, sou uma mulher de valor, mas me ensinaram a dizer assim, eu dizia, é valorosa, exatamente. Tipo assim, não é de qualquer jeito não, né? Tem um jeito. E aí nós vamos entender quais são os valores que devem ser na nossa vida. Não é só para a gente conhecer os valores, é para a gente viver, para você andar por aí. Porque assim, nós estamos cumprindo a visão do verbo da vida. A visão é nossa? A visão é de quem? Se é de Deus, Ele diz exatamente como tem que fazer. Nós não podemos fazer do jeito que a gente quiser ou do jeito que os outros estão fazendo. E esses valores que nós vamos falar aqui, eu quero que você fique bem, porque eu vou fazer para ser rápido, porque se nós fossemos demorar, dava para a gente fazer um em cada dia e ainda sobrava, ainda faltava coisa para a gente aprender. Mas eu quero fazer o seguinte, eu vou resumir eles. Vocês vão me ajudar. Vocês combinam comigo para vocês ficarem bem ligadas? Para quando a gente sair daqui, vocês saberem exatamente como você vai sair lá fora para poder ser verbo da vida. Você é verbo da vida. O Senhor recrutou você para o verbo da vida. E Ele está dizendo para você como é que Ele quer que você viva a partir de agora. Porque a responsabilidade dele é dele agora. A responsabilidade é dele de olhar para você. Será que Deus olha para você? Você acha que Deus olha? Ele está de lá, ó, atento. Ele diz, inclusive, que nada escapa aos olhos dele na nossa vida. Se a gente disser, Pai, ele, opa, tem alguém falando comigo. Pai, aqui estou. Você já experimentou fazer isso? Outro dia nós fizemos isso lá em casa. Adriano estava no momento de oração na sala e ele disse, Pai, o Senhor está me ouvindo? Claro, filho, eu estou aqui. No momento que você fala, Pai, ele diz, eu estou atento. A Bíblia diz, eu não peguei essa referência, mas ele diz que eu estou atento ao clamor do meu povo.
atento à sua voz. Então, nunca pense que Deus não lhe ouve. Nunca, 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 jamais. Se você confia nele como o seu pai, então você vai entender, ele está atento, assim como eu estou atento aos meus filhos. Você tem filhos? Ainda não, as irmãs aqui, né? As 3. Mas, as 4, pronto. Mas quando a gente tem filho e alguém diz mãe, pode ser o menino que for, a gente já diz, a gente já está ligado. Às vezes tem um monte de mães reunidas assim, aí um menino chama mãe, a gente já se identifica. Oi, não, é o outro menino de outra mulher. Entendi. Pois nosso pai, ele é assim. Ele não é somente o nosso Deus, ele é também o nosso pai. Então, todas as nossas necessidades, estão lá. Então, estamos falando dos valores. Quais são os valores que Deus agora vai observar? Que os filhos dele, aqui em Senhor do Bonfim, estão começando a desenvolver, Natália. Mas aqui são as mulheres filhas de Deus. E, deixa eu contar uma coisa para vocês que eu estava meditando antes de vir. Deus tem um negócio com as mulheres. Tem um negócio com as mulheres. Olha o que foi que ele fez. Quando nós viemos para Senhor do Bonfim, a profecia que Deus deu para a gente, um dia lá no culto disse, Deus vai enviar mulheres ricas que vão pegar junto nesse ministério. Cadê as mulheres ricas? É nós? Levante suas mãos. Mulheres ricas que vão pegar juntos. É você, Leda. É você, Edith. É você, Cristina. É você, Julie. Lene, um dia, há um tempo atrás, nós fizemos um chazinho bem aqui. E eu falei isso para vocês. Estava eu, a Lene, a Iandra, a Ana, né? Acho que era só nós. E a filha dela. Fizemos um chá, tomamos café, botamos florzinha na mesa, um bocado de coisa bem interessante. E eu falei isso para elas. Eu disse, as mulheres ricas são vocês. Porque mulher rica, quem é que nós sabemos que nós somos ricos? Se somos filhos do Pai. Então, o que foi que Deus disse? Deus disse que agora vai contar com você para andar por aí vivendo alguns valores. Se você ainda não sabia disso, nós vamos aprender rapidamente algumas coisas. O primeiro valor que nós precisamos andar por aí manifestando, não é pregando, é vivendo, é uma vida de fé. Porque se você tem Deus como seu pai, se você confia nele, você vai andar uma vida de fé. Ele disse, inclusive eu anotei aqui, Hebreus 11:1, que a fé é o firme fundamento das coisas que a gente espera e a prova das coisas que a gente não vê. Firme fundamento do que você espera e a prova do que você não vê. Então, essa vida de fé aqui, você não está vendo as coisas lá na sua casa, mas você crê. Então, queridos, Deus espera que você ande por aí, pelas ruas dessa cidade, manifestando uma vida de fé. Uma vida de quem crê, uma vida de pessoa que sabe que tem um Deus, um Pai que está cuidando de tudo. E você vive dessa forma, tá? Não importa qual é a circunstância que você está vendo, porque Ele está dizendo que é a coisa que você espera. Mas é uma coisa, convicção de fatos que você ainda não vê. Se você vê, então não é fé. Se eu disser assim, Ana, tá tudo bem com você? E você disser assim, a Natália, lá em casa não tem nada bem. Mas eu estou bem, porque eu ando pela fé. Eu vivo pela fé. Deus está cuidando de mim. As circunstâncias, querida, ao nosso redor, podem estar dizendo o contrário. Mas a gente não vive pelo que vê e nem pelo que a gente sente. A gente vive pelo que a gente crê. Deus disse que tudo vai bem com você. Ele diz que todas as coisas cooperam para o seu bem. Tudo. Até aquilo que podia dar errado. Vai cooperar para o seu bem, porque Ele está com você. Ele está blindando você, guardando você. Então você precisa manifestar nas ruas de Bonfim uma vida de fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. A Natália, esses dias tinha um rapaz lá em casa, eu botei o almoço na mesa assim, aí a gente sentou. Aí eu falei aquele versículo, né, que a gente repete, não andeis ansiosos por coisa alguma. Não ande preocupado por coisa alguma, que preocupação o povo entende mais, né? Aí ele disse, como assim? Eu disse, porque preocupação é falta de fé. Ele disse, Eu digo, falta de fé, falta de confiança em Deus. Se você se preocupa, é porque você ainda não confia que Deus está guardando você.
Ele, como assim? Eu disse, ó, para quem não entende, acha que, como assim você não se preocupa? É um absurdo não se preocupar. Eu era assim, viu? Só para você entender, eu era assim. Como assim as coisas estão desabando e você está aí parado? Mas Deus quer que a gente viva uma vida de confiança, amém? Então, o primeiro valor que você vai manifestar, eu não estou dizendo que você vai pregar por aí não para as pessoas. Você vai viver. Andar. Deus está recrutando você e está dizendo que Ele espera de você, que você vive uma vida de fé. As mulheres têm o poder de realizar grandes coisas. Querido, eu vou dizer, nada acontece até que uma mulher de coragem se levante. As coisas podem estar paradas, não está nada acontecendo, até que uma mulher diz, isso não vai ficar assim, eu vou mudar essa situação. Aí ela muda. Porque uma mulher determinada vai fazer muitas coisas, né? Em prol dela e dos outros. O outro valor que Deus quer que você entenda hoje, rapidamente, porque depois você pode até buscar entender mais, se você quiser. Mas o outro é o quê? Vamos repetir? O que é integridade, Julie? Integridade é ser correto, honesto, comprar e pagar. Hã? Não ser falso. A palavra falar eu vou ir, né? É isso. Integridade quer dizer ser inteiro. Retidão, uma vida reta. Esses dias o Senhor me deu uma ministração que os caminhos do Senhor são retos. Estou estudando ainda sobre isso, mas retidão, integridade tem a ver com inteiro. Você ser inteiro, pleno, nada faltando, no sentido de que, bicho, fulano até que é isso, mas naquela área, né? Você entende? Então vamos conversar sobre a integridade. E para a gente não ficar achando que é para os outros, é para nós. Porque nós que vamos manifestar, né? Nós que vamos manifestar isso aí nas ruas, nos relacionamentos, nas conversas, em nossas casas. Porque nossa casa é o primeiro ambiente onde a gente vai viver isso aqui. Presta atenção, eu não disse pregar, eu disse viver. Porque essa igreja, o trabalho dela é vidas transformadas. É transformar pessoas. Pessoas comuns em verdadeiros adoradores, em servos. Então, uma integridade, eu anotei que o nosso comportamento diante das pessoas fala muito do que a gente carrega por dentro. Se eu sou arrogante com as pessoas, isso mostra, não é uma falta de educação externa, é algo que está dentro. Se eu sou impaciente com as pessoas, isso mostra que dentro de mim ainda está faltando coisa. Então, eu não estou inteiro. Então, você se lembra que em 1 Tessalonicenses 1:2 diz assim, não vai dar para a gente abrir Bíblia hoje, não vai dar para a gente abrir a Bíblia, mas você só escuta. Diz assim, ó, sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho, do amor e da paciência, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante do nosso Deus e Pai. Ele diz o quê? Ele estava dando graças pela igreja, que essa igreja, ela era um exemplo para as outras pessoas, eles andavam com a integridade. Queridos, eu e você, diga assim, eu preciso impactar os ambientes que eu frequento. Ei, não é responsabilidade das pessoas, não, é responsabilidade sua. Ah, você chegou no lugar onde o povo é tudo mal educado. Pois você não vai ser, você vai fazer a diferença. Porque aí é no meio das trevas que a luz brilha. Se o mundo já tivesse todo perfeito, Deus não estava cobrando de nós uma vida reta e justa e íntegra. Mas Ele quer que eu e você manifeste essa vida lá, amém? Então, eu e você precisamos impactar as escolas. Eu e você precisamos impactar as empresas. Eu e você precisamos impactar o comércio. Eu e você precisamos impactar a medicina. Aonde você se relaciona, você precisa ser um impacto naquele lugar. De Deus. Porque, queridos, deixa eu dizer uma coisa para você. Não pode existir gente íntegra só na igreja, não. Será que nas igrejas tem gente íntegra? Tem gente que está se esforçando, pelo menos. Mas sabe que tem gente que nunca vai pisar os pés na igreja? Sabiam disso? Quem sabia disso? Tem gente que vai ser salvo e nunca vai botar os pés na igreja.
E quem é que vai fazer isso? Levar ele, Jesus? Eu e você, lá. Lá no consultório, lá no comércio, lá na escola, com as crianças, ou com os colegas. Nos relacionamentos, somos nós que vamos manifestar isso aqui. Integridade. E vós fostes nossos imitadores do Senhor, recebendo a palavra com muita tribulação, com gozo de espírito, de maneira que fostes exemplo para todos os fiéis na Macedônia e na Acaia. 1 Tessalonicenses 1, 6 e 7. Paulo está dizendo que aquele povo foi exemplo para os outros. Ele estava aplaudindo, essa carta é uma carta de disse, gente, eu estou feliz demais com o resultado de vocês. Leiam 1 Tessalonicenses, ele vai dizer, porque vocês foram um exemplo para os fiéis. Ei, o mundo está precisando de exemplo? Está precisando de referência. A cidade, eu não vou olhar para o mundo, porque nós somos chamados para impactar a cidade do Bonfim, primeiramente. Então vamos olhar, vamos focar em Bonfim. Deus, em Bonfim, está faltando referência de pessoas de amor, de integridade. Nós precisamos ser essas pessoas. Para quando as pessoas olharem e dizer assim, você, poxa, ali é um exemplo de integridade. Querido, não se preocupa se você não era assim. Mas agora você precisa ser. Sabe por quê? Porque o próprio Senhor está chamando a gente. E Ele colocou uma obra nas nossas mãos e disse, a única coisa que eu preciso de você é que você manifeste isso aqui. Porque você é verbo da vida. E o verbo da vida é a visão que Deus está usando para mudar essa cidade. Ah, Natália, mas não tem outras visões? Tem. Mas nós não vamos focar no que os outros estão fazendo, nós vamos focar em nós. Porque nós não podemos mudar os outros. Agora nós podemos. Eu mudo a mim e você muda você. Cada um carrega a sua responsabilidade. E se Deus colocou em nossas mãos, Ele sabe que nós temos capacidade para fazer isso. Amém? Então, integridade e vida de fé são dois dos valores que Deus já está pedindo para você. Para mim e para você. A responsabilidade é nossa. O povo, tudo começa, querido, de um tamanho pequeno, mas ele vai tomando uma dimensão maior. O Senhor nos mostrou que a visão, o verbo da vida, vai começar em Bonfim, aqui, mas ela vai alcançar essas cidades circunvizinhas todas. O Senhor nos mostrou Bonfim como um centro de apoio, mas Ele vai alcançar isso aqui. Isso aqui vai tomando uma dimensão. Hoje nós somos quanto aqui? 6, 7, 8 comigo. Mas você sabia que daqui a pouco cada uma chama mais uma? E daqui a pouco nós já seremos 14 que vão andar pelas ruas de Bonfim manifestando essas características. E sabe o que acontece? Queridos, isso é poderoso. Quando Deus quer mudar uma cidade, Ele só precisa de uma pessoa focada. Uma pessoa. Porque essa uma pessoa, ela vai contagiar mais outro, e isso vai tomando uma dimensão em escala que a gente não sabe onde vai parar. Quando Deus começou essa visão, Ele chamou um homem, Bud Wright, e ele disse sim, e veio. Você sabia que ele veio sem falar português e começou a ficar aí, no Brasil, e começou a pregar, e começou a ensinar, e as pessoas, que negócio é esse que esse homem vem falando de palavra de fé, de chamar a existência, de orar pela cadeira vazia, dizendo, eu chamo uma pessoa para sentar nessa cadeira, eu chamo os ar-condicionado, eu chamo louvor, eu chamo, e o povo dizia, coisa de doido, esse homem é doido. E ele lá, gente, eu já vejo essa visão alcançando pessoas, nós vamos construir uma igreja para 5.000. E o povo, bem assim que nem você, desse tanto. Só, como? Hoje está lá uma igreja que mais de 5.000 pessoas se reúnem, porque um homem ousou acreditar. E chamar, e falar, e foi contagiando o outro, que foi contagiando o outro. Daqui a pouco todos estavam na mesma visão. Amém? Deus está fazendo grandes coisas hoje aqui em Bonfim. É o início de um novo tempo nessa cidade. E Deus quis que a gente comentasse na pandemia para mostrar que é Deus que faz, não somos nós. Porque Ele disse que todo mundo ia olhar e ia dizer, o quê? Em Bonfim? Só pode ser Deus, porque é grande, irmãos, a visão que Deus tem para a cidade.
a visão que Deus tem para fazer aqui. Agora, se você não pegar junto, ele vai ter que levantar outra pessoa. Amém? Se você quer ser participante, você pode ser aquela pessoa que diz assim, eu estava lá no começo e o povo tudo avançando e você lá longe podia ter participado. Ou então você pode estar junto, no meio, fazendo as coisas acontecerem. Amém? Eu quero estar junto, e você? Outra coisa, outro valor que ele quer que você viva. O que é isso aqui? O que é uma vida abundante? Leda. O que é uma vida abundante? Só para extrair participação de você mais. Que tem muitas coisas. Muitas coisas boas. A abundância parece o quê? Abundante vem de abundância. O que é abundância? Que não tem falta. Ah, você está dizendo que Deus quer que eu tenha uma vida abundante? Jesus disse, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á. E entrará, e sairá, e achará pastagens. O ladrão, ele não vem senão para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que vocês tenham vida e a tenham com abundância. Ele falou para mim e para você, que quando você entregou a vida para ele, agora você foi. Deixa eu explicar uma coisa para vocês sobre vida abundante. João 10, 9 e 10. O 9 e o 10. Quando o Senhor falou isso para a gente, deixa eu contar uma coisa para vocês que eu achei muito interessante. Jesus, ele veio trazer dois planos. O plano da salvação e o plano do reino. Não foi isso? Quando você diz assim, eu quero a salvação é o meio que você entra no reino. Jesus disse para Nicodemos, que ficou encantado com as coisas que Jesus fazia. Ele disse, ei Nicodemos, não adianta você ficar só maravilhado com as coisas que eu faço. Você precisa crer, porque se você não crer, você não entra no reino. Você precisa da salvação. E Nicodemos ficou maravilhado. Mestre, eu sei que tu veio de Deus, porque ninguém faz o que tu faz se não for de Deus. Ele disse, ei Nicodemos, não adianta você ficar maravilhado. Você precisa crer para poder entrar. Porque se não crer, nem vê e nem entra. Não foi? Ele fala em duas passagens. Então, salvação, o que é? A obra consumada na cruz do Calvário que Jesus conquistou para mim e para você. Vida abundante. E o reino é aquilo que Deus preparou para todos os seus filhos, que só entra pela salvação, por Jesus. Jesus e a sua obra consumada na cruz do Calvário é a porta de entrada para o reino. Ele disse, eu sou a porta. Quem entra por mim, entrará e sairá, vai achar pastagem, vai ter uma vida abundante. Porque ele disse, eu vim trazer uma vida, mas não foi uma vida de qualquer jeito. Não foi uma vida mesquinha, não foi uma vida miserável. Eu vim trazer uma vida com abundância. Abundância de paz, abundância de felicidade, abundância de alegria, abundância de recursos financeiros. Você não vai parar por falta de nada. Você sabia que no reino, a vida das pessoas é determinada por aquele que governa, que é o rei? Você já está no reino? Já entrou no reino? Se você já crê em Jesus, se já recebeu Jesus, você já entrou no reino. Já entrou no reino. Só entra no reino se crê em Jesus. Creu em Jesus, entregou a vida para ele, pronto, agora você já entrou no reino. Quando você entra no reino, agora o reino tem vida abundante. Porque quem governa lá é Jesus. E você não pode estar no reino dizendo que é miserável. Que é... Não, você é filho de Deus, e Jesus, que está governando nesse reino, que é o rei, ele cuida dos seus súditos, ele cuida do seu povo, e ele diz que veio trazer uma vida abundante, e essa vida abundante nós precisamos mandar. Isso significa que você nunca pode mais abrir a sua boca para dizer, eu não tenho, eu não posso, eu sou coitadinho. Não, 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 esse pensamento não pertence mais a nós. Porque nós éramos coitadinhos, nós éramos escravos do diabo, mas Jesus o quê? Nos libertou e nos transportou para o reino do Filho, que é o reino de Deus. E agora nós temos uma vida abundante. Abundância é fartura, não tem falta de nada.
A Natália, na minha casa tem falta, pois nós vamos começar a chamar os recursos do reino para cá. Ei, assim como eu quero agora na minha casa, porque agora você tem direito. A vida de fé que você aprendeu, que Deus quer que você carregue e manifeste, é justamente isso. Eu chamo em nome de Jesus agora a abundância que eu preciso na área que você precisa. Você precisa chamar, você precisa reivindicar, porque agora é direito seu. E Jesus não quer que a gente viva uma vida miserável, porque não combina, sabe? Viver uma vida miserável é mesmo que dizer que Deus é um pai miserável. Se eu ando maltrapilha, toda desajeitada, toda desconjuntada, eu estou dizendo, a gente quando anda na rua, quando vê um menino largado, a gente pergunta logo, quem é a mãe desse menino ou o pai desse menino? A gente vê um menino largado, meu Deus, cadê o pai desse menino? E se eu e você, como filho de Deus, a gente diz que é filho de Deus, que eu estou nas igrejas, eu ando por aí, eu sou filho de Deus, mas anda falando de todo jeito, dizendo toda coisa, brigando com todo mundo. Esse filho está meio desajeitado, que não tem pai para cuidar, não. Cadê o pai desse crente? Cadê o pai dessa crente? Que não corrige esse povo. Mas aqui tem correção. Aqui no reino tem correção. Porque Jesus, lá em Provérbios, diz que, para mim, ele falou, quando eu me converti, foi uma das primeiras palavras que papai falou para mim. Olha, não esmureça não quando for corrigido, viu? Por quê? Porque Deus corrige aos filhos que Ele ama. E Ele corrige mesmo aqueles que Ele quer bem. Se os nossos pais corrigiam a gente para a gente se consertar e não andar envergonhando Ele, quanto mais Deus. Amém? Então uma vida abundante é uma vida que não lhes falta nada. E se alguma coisa está faltando na sua vida, você precisa ir até o rei e dizer, rei, eu recebo. Você não vai nem pedir mais porque você já tem. Eu recebo pela fé tudo que eu preciso. Está precisando de paz? Pois corre lá. Você já tem. Chama a paz para dentro da sua casa. Porque você agora tem a autoridade para falar e mandar o diabo tirar as faltas de dentro da sua casa. Tudo que é escassez é cor do cão. Tá vendo as igrejas escassas de gente? Tudo coisa do diabo. Por isso que a gente não para. E é por isso que no meio da pandemia, Deus está levantando gente como eu e você, que diz, Senhor, conta comigo, porque eu vou ajudar o Senhor a resgatar o povo do mundo tudinho. Ei, vocês estão entendendo que Deus, que eu e o pastor não estamos aqui, né, chamando você para você trazer gente para a igreja? Vocês entendem isso? Mas é Deus que está querendo tirar o povo do meio da escravidão, do pecado. Alguém tem que cuidar do povo. A igreja, ela existe, e a igreja, quando eu digo igreja, somos nós. É preciso ter um prédio para a gente se reunir? Sim, porque é uma estrutura que Deus usa para tratar, treinar pessoas. A gente não vai ficar pregando no meio da rua, né? Mas a igreja somos nós. E a igreja é lugar de tratamento. Deus usa a igreja para tratar os filhos. Reúne para botar assim, ó, para falar com vocês, com a gente, não é? Quando você vai, não tem uma assembleia, como? Está nos tratando. Deus reuniu as mulheres. Ó, Deus fez. Não, eu quero falar só com as mulheres hoje. Vamos lá, mulherada. Acho que tem isso, que né, na nossa casa não tem papo só de mulher. A gente tira os meninos da sala, vamos conversar. Deus está fazendo isso, reunindo as mulheres, porque Deus conta com a gente. Quando Ele quis espalhar as boas novas, Ele chamou quem? Uma mulher. Porque mulher conta para outra, que conta para outra, que conta para mais outra. Partilha mais. Mulher nasceu para multiplicar. Se fosse depender dos homens, eu acho que até hoje a gente não sabia de Jesus. Os homens que você fala para fulano, fala. Para pedir uma informação, dá um trabalho. Não é? Eles estão perdidos na rua. Vixe, eu não sei que rua é essa. Meu filho pergunta, não sei o que. Não, eu estou certo, eu já sei. Deixa eu ver aqui, aí vai lá. E a gente já logo... A gente, moça, aqui é a rua tal. Não, minha filha, a rua tal é para colar. Glória a Deus pelas mulheres. As mulheres é que faz o mover acontecer. A visão, Deus chamou as mulheres e disse, conto com vocês. Conto com vocês. E Deus está nos chamando, nos recrutando para a gente sair por aí
espalhando o bom perfume de Cristo. A partir desses valores. Vocês deveriam anotar, né? Mas não vai dar mais não, viu? Já foi, porque agora não dá mais. Então, na vida abundante, nós vamos ter outros momentos e nós vamos pegar mais coisas, né? Olha o outro valor que Deus quer que a gente tenha. O que é isso aqui, gente? Isso aqui. O que é excelência? Vamos lá. Se ser o pronome de tratamento que a gente usa para Vossa Excelência. Tem a Vossa Excelência que a gente usa, o juiz, né? É Vossa Excelência que a gente usa. A gente aprendeu lá na 3ª série. O que é excelência, gente? Que o Deus quer com os filhos dele, hein? O que é que Deus quer que as mulheres andem na excelência? O que é excelência? Exclusividade, o melhor. O que mais? Ledinha. Fala, Ledinha. Diz aí. Algo bem feito. Deus está chamando a gente para ter uma vida de excelência. Agora, deixa eu dizer uma coisa bem clara. Oi? Não entendi. Honra, ótimo. Excelência, queridos, não tem nada a ver com ostentação. É uma linha bem fininha que separa a excelência da ostentação. Deixa eu dizer, porque tem gente que pensa assim, essas igrejas, o povo fala do verbo da vida assim, é o povo tudo rico, eu não tenho nem roupa para entrar lá, porque o povo tudo rico, quando você vai para as igrejas maiores, aqui não, porque a gente está começando, você não vê um volume maior, mas o povo vai para a igreja, minha sogra era que dizia, eu dizia, vamos para a igreja, ela disse, não tenho roupa para ir para a igreja, não, eu digo, misericórdia, não tem nenhuma roupa. Mas é porque a gente é ensinado sobre andar na excelência. O que é excelência? É cuidado, zelo, um trato diferente que você tem. Você não anda de qualquer jeito, não fala de qualquer jeito, você não se porta de qualquer jeito. Você tem modos, não é assim? Vocês entendem? Então, quando a gente fala de excelência, é aquilo que nós falamos também, falar e cumprir. Eu vi uma notícia, gente, eu fiquei assim encantada. Tem a ver com integridade, mas também tem a ver com excelência. Diz que um membro da corte, ele pediu demissão, porque chegou 2 minutos atrasado na reunião, que era para ele fazer um pronunciamento para a rainha. E ele chegou 2 minutos atrasados. E ele era o primeiro a ler, depois dele vinha outro. Quando ele foi ler, ele já não podia mais, porque o tempo já tinha passado, e o outro teve que ler, ele pediu demissão, porque disse que aquilo era uma falta de excelência tão grande, uma falta de honra, como a Ana colocou, uma falta de cuidado, uma falta de integridade, que ele disse, eu tenho que sair de demissão. Aí a rainha se pronunciou dizendo assim, dos membros da casa, tudinho, o menos que eu queria que saísse era ele, porque ele era cuidadoso. Mas ele entendeu, ele disse, eu tenho que zelar por aquilo que eu tenho. É zelo. Será que Deus merece o nosso zelo? Será que a gente pensa assim, é para Deus, né? A gente dá qualquer coisa. Gente, eu já ouvi isso quando eu não conhecia a excelência. Eu achava, inclusive, dizia assim, não, é para Deus, Deus recebe tudo. Só que ele fala na palavra que o povo estava levando um cabrito para o sacrifício. E o cabrito era manco. Ele disse, será que o governador de vocês receberia esse cabrito? E por que vocês trazem para mim? Vocês acham que eu mereço um cabrito manco com defeito? Deus cobra da gente excelência. Excelência no que faz. Excelência, cuidado com o que a gente fala, no trato, na forma de você se portar, de você se vestir. A gente estava ensinando algumas pessoas esses dias, olha, não é roupa de marca que faz. Não é o mais caro. Excelência não tem nada a ver com o mais caro, que é onde entra a ostentação. A ostentação, você quer comprar o mais caro para poder você mostrar que tem. Só que isso a ostentação é da carne. E a excelência é do espírito. Sabe, Daniel, a Bíblia diz que ele tinha um espírito excelente. E todo mundo dizia, chama Daniel, Daniel. Tudo que fazia Daniel se destacava. Porque ele tinha um espírito excelente. Eu já vi uma menina que foi participar de uma seleção de emprego. Uma seleção para um emprego. E a forma como ela organizou o currículo já separou ela. Ela disse, a vaga é sua. Porque ela levou, todo mundo leva o currículo dentro do envelope, né? Aqui meu currículo, às vezes o envelope chega até amassado, às vezes molhou na rua, você entrega o currículo de todo jeito.
Ela levou uma pastinha bem durinha aqui, botou. Aí era transparente, já vinha o nome com a foto, com tudo. Tava tudo organizadinho aqui, tudo bonitinho. Eu disse, Jesus, ajuda eu bem muito, preciso bem muito da sua unção. Porque a gente que veio de uma vida de qualquer jeito, não precisamos mais ficar de qualquer jeito. Aqui no reino, a gente aprende a fazer melhor. Como a gente pode fazer melhor? A gente se pergunta, né? Será que a gente pode fazer melhor? A gente sempre faz isso aqui com o que a gente tem. Por exemplo, nós tínhamos esse piso aqui, ele era bem feio. A gente pensou, o que a gente pode fazer de melhor? Vamos pintar? Não, não vamos botar piso não, porque o piso, né? Logo, logo, isso aqui, ó, tá vendo? Ainda não está de excelência. Porque toda vez sai. Toda vez que a gente pinta, ele está saindo. Aí é excelência, o importante é não ficar. Quando a gente chegou nessa igreja, quem lembra como era? Que nem reconhece, o povo chega aqui e diz assim, era a mesma igreja que tinha aqui? A mesma não, aqui tinha uma igreja antes, mas não era a mesma igreja. Por quê? Ó, tem porta de vidro. Vocês entendem a diferença? A gente vai avançando, o que eu posso fazer de melhor? Porque é a casa de Deus. Antes, lembra na inauguração que a gente botou uma cortina? No dia da inauguração, a gente colocou uma cortina bem grande para poder a gente inaugurar. Depois a gente veio e fez uma parede. Depois a gente veio e construiu uma plataforma para ficar melhor. E assim a gente vai melhorando. E a ideia é, enquanto a gente estiver aqui, a gente fazer melhorias. Mas a gente não pode viver de qualquer jeito. Porque se nós manifestarmos a excelência, o cuidado, fazer bem feito aquilo que colocarem nas nossas mãos, a gente vai manifestar o quê? O caráter do nosso Pai. Deus não faz as coisas de qualquer jeito. Amém? Vocês se animam porque Deus está chamando você? E que Deus está tratando com você? Ele sabe, Ele conhece você. Ele orou, Ele ouviu a sua oração, dizendo, Senhor, conta comigo. Foi assim ou não foi que você disse, Senhor, eu quero te servir, quero ajudar. Eu quero fazer alguma coisa pelo Senhor, eu sou tão grato por tudo que o Senhor fez por mim. Então, me conta comigo, Senhor. Aí Deus está chamando. Aí agora vamos ver como é que você responde. Porque tem gente que diz, conta comigo, na hora que Deus diz, faça tal coisa, você diz, misericórdia. Está repreendido em nome de Jesus. Não façam isso. Não façam isso. Não façam isso. Deus está contando com a gente. E Deus quer que a gente fale. Olha aí o que chegou. Ó, o outro valor que Deus quer. O outro valor que Deus quer que a gente tenha. Coração para servir. Você sabia que Jesus disse que maior no reino é quem serve? É que às vezes a gente veio do mundo com um pensamento errado. A gente pensa que maior é quem está aqui, pregando, só porque está pregando. Amados, não sei o quê, e a pessoa prega, e ora, e faz, e acontece, e desce, e está com salto, e está maquiada, e aí você diz, eu queria estar, era lá. Às vezes a pessoa chega e diz assim, que maravilhoso, eu queria ser assim. Eu lembro quando a gente era do diaconato lá em Juazeiro, o povo dizia bem assim, eu acho tão bonito vocês tudo de preto aí servindo. A gente chegava uma hora antes, lavava os banheiros, limpava as cadeiras, tudinho. Quando o povo chegava, estava todo mundo lindo, maquiado, todo mundo. Pois, seja bem-vindo, boa noite. Recebia todo mundo, o povo dizia assim, eu também quero ser assim, nem você, quero servir no diaconato. Quando ela entrava, que dizia, tem que lavar os banheiros, tem que limpar, tem que varrer, tem que fazer faxina. Elas não queriam, gente. Só que é a parte do glamour. Mas ei, deixa eu dizer, a parte mais nobre é a parte do servir. Eu vou contar para vocês o que eu ouvi esses dias. Gente que chegou na igreja e se converteu só da forma como as pessoas estavam servindo na igreja. Com a excelência, servindo com excelência. Porque como é que você está servindo e você está de um coração tão alegre, sorridente, o povo, seja muito bem-vindo, você pega na mão, assim, misericórdia. Eu lembro da Camila, quando tu levou lá em Juazeiro, a Camila chegou lá e ficou impactada, porque o povo, todo mundo falou com ela. Ela acho que viu uma menininha toda metidinha, ela disse, aposto que aquela ali nem vai falar comigo. Aí a menina, oi, seja muito bem-vinda, você é a primeira vez que vem aqui. Ela, meu Deus, que povo é esse? Nunca tinha ido numa igreja onde o povo tratava os outros com amor. Ela ficou impactada.
impactada. A Lene que levou ela a primeira vez. E aí, teve uma menina que se reconciliou com o Senhor esses dias, só de entrar na igreja. Não foi aqui não, foi lá em Petrolina. Ela disse, o quê? Era o povo sorrindo, recepcionando, e os diáconos tudo servindo, mas tudo com um sorriso no rosto, uma maquiagem mais perfeita que você vê. Queridos, onde é que você vê isso? Na Bíblia. A rainha de Sabá ouviu falar de Salomão, que disse que Salomão era inteligente. Ela disse, eu vou lá ver. Quando ela foi lá ver, ela ficou impactada, não foi nem com Salomão, foi com o que ela viu. O povo tudo bem vestido, os servos perfeitos, tudo bem alinhado e servindo com excelência. Ela disse assim, eu estou impactada. Mas o que eu ouvi falar não chega nem aos pés do que eu estou vendo aqui agora. Isso é o quê? Deus mandou fazer as coisas tudo de ouro. Ele mandou botar detalhe, porque Deus quer que faça o melhor, porque Ele merece ser honrado. E não é porque Ele é carente, não, e precisa que a gente vá agradar a Ele. É porque Ele sabe que quando nós servimos a Ele com excelência, quem somos beneficiados somos nós. Porque Ele disse, eu honrarei aos que me honrarem. Não foi isso? Então Deus está mostrando para você o que Ele quer. Ele quer que você tenha um coração para servir. Querido, não perca uma oportunidade de servir. Pode ser no departamento infantil, pode ser na mídia, pode ser na porta recepcionando e abrindo. Você já viu que a gente não deixa o povo abrir? Aqui algumas pessoas chegam e ainda abrem a porta, porque não tem ninguém. Às vezes a gente fica doido querendo descer do púlpito para abrir a porta para o povo, para poder ir servir. Mas é porque ainda falta pessoas. Mas o que nós queremos, querido? Nós queremos impactar essa cidade através do amor em nós, da excelência, de um coração de servo, alegre e feliz pela oportunidade de recepcionar o povo de Deus. Amém, irmãos? A igreja é isso, igreja é isso. Igreja não é lugar de tristeza, não. Igreja é lugar de excelência, de gente bonita. E aqui a gente faz de tudo para o povo sentar e não ter uma interrupção para que Jesus, a palavra, fale e alcance todo mundo. Então a gente evita a água, o copo, o creque-creque, as conversas. No início eu fiquei meio azuretada, que tinha gente que vinha para a igreja e conversava, parecendo que não tinha ninguém pregando. Eu disse, é o quê? Porque eu nunca tinha visto isso, né? Eu nasci no Verbo da Vida e nunca frequentei outra igreja. Então eu não sabia que nas outras igrejas o povo virava uma bagunça. Porque é a maior falta de educação. É você estar falando e alguém não olhar para você, não ligar para você. Ninguém gosta, ninguém gosta. Levanta para ir beber água. É como se Jesus estivesse aqui falando, Jesus, licença, que eu volto com sede, eu vou beber água. Que negócio de Jesus. Espera aí, Jesus, espera aí, que a minha necessidade não pode esperar não. Gente, por isso que a gente dá no início o aviso. Gente, você quer ir ao banheiro? Vá ao banheiro, para você não interromper no meio do culto, porque Jesus está falando, Ele é o rei. O povo acha que é um pregador, é um pastor. Mas a palavra que está sendo dita é de Deus. E Ele merece a nossa reverência. Então, o coração para servir é aquele que não serve só quando Ele quer, da forma que Ele quer. Serve aonde tem uma necessidade. Então, se coloque para servir, fique disposto. Natália, você precisa de ajuda em quê? Pastor, o senhor precisa de ajuda aonde? Porque Deus vai precisar de você. E aí Ele vai começar a conduzir você para o que Ele tem de plano para você. Vocês entendem como é? Se você nunca se coloca para servir, Deus não vê disposição no coração. Tipo assim, se ela não está disposta a servir abrindo uma porta e nem servindo uma água para a ministra, porque é sério, gente, como é importante botar água para alguém, sabia? Olha, é sério, para tudo. Você está preocupada com a pregação, você orou, jejuou, você declarou. Aí quando você chega aqui e encara as pessoas, a boca seca, você fica nervoso. E agora, meu Deus, onde é que eu boto as mãos? Gente, uma água alivia tanto a vida da gente. Aí, tem gente que tem um ministério de servir a água. Será que a pessoa que serve a água ganha galardão ou quem prega? Quem ganha mais, será? É igual, depende de como serve. Se eu estou servindo com o coração todo torto, eu não vou ganhar. É para subir mais, né? Entendi. Aí, mas se você serviu a água com o coração bem ajustadinho, dizendo, ai pai, como eu estou feliz por servir uma água, Senhor, muito obrigada pela oportunidade, então você vai ganhar galardão. Por causa
do coração, certo? Agora, se você acha, que povo, não sei o quê, aí é complicado. Vem um outro valor. Quais são os valores que nós precisamos recapitular para a gente não se perder? Vamos lá? Eugênia, tu que está anotando, diz aí quais foram. Sim. Ótimo, coração para servir. Agora, olha como é que serve. Com fervor de espírito. Gente, quem sabe o que é fervor? Outro dia eu fiquei vendo a panela ferver a água e eu fiquei imaginando. Gente, é sério, eu digo, eu vou ficar olhando aqui para eu ver. Gente, que coisa maravilhosa. Eu fui ministrada de forma poderosa, fiquei olhando a panela, botei a panela. Aí começou a esquentar, esquentar, esquentar. Daqui a pouco começou a subir umas bolotinhas, as bolinhas começaram a subir. E daqui a pouco, gente, o negócio começou a borbulhar, que saltava para fora da panela, a água. E eu, gente do céu, Deus disse que o morno, ele está a ponto de vomitar da boca. Eita, Jesus, ajuda nós nesse momento. Porque nós não podemos ser mornos. Se a gente for morno, Deus disse que estou sentindo náuseas de você. O que é? Deus gosta de fogo. De gente afogueado. De gente fervoroso. Agora deixa eu dizer uma coisa. Tem gente que confunde fervor de espírito com as manifestações do espírito. Não é isso. O fervor de espírito é alguém que faz com disposição mesmo no coração. Não faz para se aparecer, não. Sabe, para o pastor dizer assim, eita, Julie, muito bem, minha filha, parabéns porque você fez. Não. Sim, e no dia que não der o tapinha nas costas de... Jesus disse que se você fizer só para os outros virem você fazendo, você já recebeu a recompensa. Agora ele disse, faça por amor. Ei, lá em Apocalipse, quem lembra do texto de Apocalipse? Não botei aqui não. Ele disse assim, para aquela igreja, vocês estão fazendo um trabalho bom, agora eu vou dizer mais, vocês deixaram o primeiro amor. O primeiro amor é o fervor. Lembra quando você se converte, que você quer contar para todo mundo, que você está com aquela alegria, que está com aquele negócio, que aquele desejo, eu quero contar, eu quero levar. Senhor, eu quero fazer. Pastor, deixa eu fazer qualquer coisa. Senhor, eu estou aqui disposta. Só que depois de um tempo aquela igreja estava assim. Fazia porque tinha que fazer. Não tinha motivação. A motivação é o fervor. Sabe, eu pedi para a Leda vir me maquiar. E ela veio tão fervorosa no espírito, que quando eu cheguei, ela já estava me esperando. Isso é fervor. Eu faço com paixão. Eu faço porque eu desejo, eu amo isso. Eu quero fazer. É assim que Deus quer que a gente sirva. E se a gente parar de fazer isso, sabe o que acontece? Ele disse, deixa tudo aí, volta ao primeiro amor, porque se você continuar fazendo assim, de qualquer jeito, não vai dar certo para você. Você vai fazer, e quando chegar lá para a prestação de conta, não tem nada para receber. Tem galardão. Então deixa e vai fazer com o coração ajustado. Volta, e ele ainda diz assim, volta de onde você caiu. E recomeça de novo, tem que recomeçar. Porque você tem que dizer assim, Senhor, eu quero fazer com o coração alinhado. Eu vou dizer uma coisa para vocês, queridos. Deixa eu contar uma coisa para vocês, confessar. Quando a gente inaugurou essa igreja, que a gente começou a fazer culto de manhã, quem se lembra? A Lene, Eugênia. A gente fazia escola bíblica 10 horas da manhã. Era uma luta, não era, Lene, para a gente chegar aqui? Gente, às vezes a gente não penteava os cabelos direito. Às vezes a gente, sabe, tinha que acordar tipo 7 horas da manhã para tomar café, para dar banho em todo mundo, para depois chegar aqui. Era uma luta, mas eu vou dizer uma coisa para vocês, havia uma alegria tão grande no meu coração. Às vezes vinha 2 pessoas, às vezes não vinha nenhuma, não era para o culto? E a gente pregava para nós mesmos. Quantas vezes eu, o pastor, o Gabriel, o Davi, às vezes vinha o William, às vezes vinha o William filho, Eugênia também, a gente pregava para nós mesmos. Só para nós, não vinha ninguém. Mas a gente estava aqui pregando a mesma palavra, a mesma motivação, a mesma alegria. Tanto que um dia, no dia que o amigo de Eugênia veio deixar ele aqui, que ele sentou aqui, que ele veio de Salvador, ele falou com o pastor, disse, pastor, eu nunca vi alguém pregar tão motivado
como se a igreja estivesse lotada. Porque, queridos, isso é o quê? Fervor de espírito. Você vê que o fervor não é na carne, não é na alma, é no espírito. Você faz se ninguém está vendo. Você faz. Às vezes eu estou lá em cima, tem uma criança, eu dou aula para ela. Outro dia, no dia que a menina de Pati chegou, eu disse, não, eu tenho que subir, ela tem que se alimentar. Aproveitar que ela veio, vou dar uma aulinha. Começar a falar para ela da palavra de Jesus. Alimentar a criança, porque se eu disser assim, não vou dar aulinha não, só tem 2 meninos. Deixa eles aí fazendo qualquer coisa, brincando. Não, eu quero que ele aprenda. Aí veio uma menina só, eu digo, preguei a salvação para ela. Aceitou Jesus, pai, ela aceitou Jesus, ela precisa frequentar o culto. Por quê? Deus está vendo. Você está fazendo com a motivação certa. Você não está fazendo porque alguém está vendo. Já imaginou? A Bíblia diz, faça não só se alguém estiver olhando, mas faça para o Senhor. Queridos, quando a gente chama você para servir, é para servir ao Senhor e o povo dele. Não é para servir, porque sabe por que muita gente para e desiste e fica magoado, ferido e ofendido das igrejas? Porque quer servir homens. O pastor. Se o pastor também não me considerar, eu não sirvo mais. Porque não é assim que se faz. Ela não entendeu. É para Deus, minha filha, que você faz. É para Deus. Ei, Deus está dizendo, eu estou vendo, faça, continua. Desde que com a liderança quem trata é Deus. E a gente tem que continuar a nossa caminhada. Amém? Eu até anotei aqui, tenho porém contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Já li, não foi? Quando somos fervorosos, não importa muito quantas pessoas vão ver. Mas a gente faz porque a gente ama a Deus e quer agradá-lo. Não confunda fervor com as manifestações do Espírito. Já li, né? Na Bíblia, quem era muito fervoroso foi Apolo. A Bíblia diz que ele era fervoroso. Você sabia que ele não entendia nem sobre o Espírito Santo, tanto é que foram ensinar para ele, ministrar. Olha, você não sabe ainda sobre o batismo do Espírito Santo. Então, para a gente não confundir, porque a gente não vê a gente correndo aqui, pulando no Espírito, e glória a Deus, esse pulando é fervoroso. Não é isso. Porque muitas vezes é alma, muitas vezes é carne, muitas vezes é meninice, né? E é fervor do Espírito, não é fervor, né? Por causa muita gritaria no culto. Amém? Vocês estão entendendo? Senão você fica achando assim, alguém ora em língua e pula, interpreta e diz é fervoroso. Não é isso. Fervor de espírito é uma disposição para tá bem, eu estou bem. Não tá bem, eu estou bem. Eu estou disposta. As coisas estão indo mal, mas eu tenho fervor dentro de mim. Vocês entendem qual é a diferença? Deus quer que você não esmoreça na hora da dificuldade. Deus quer que você não esmoreça na hora que a coisa não está tão bem lá fora. E aí você é fervoroso. Amém? Outra coisa que você vai ouvir muito nessa igreja. Você precisa se agarrar com as verdades que você já aprendeu da palavra. Eu já fiz o rema. Pois é, tem gente que faz o rema, mas vive uma vida miserável. Por quê? Porque não é o que você só conhece, é o que você vive, é o que você pratica. Porque tem muita gente que faz o rema e ainda assim não desfruta em nada na vida dela. Por quê? Nós aqui vamos fazer o rema, amém? Quem não fez ainda? Julie, eita glória! Oi, quem vai fazer o rema também, conhecer a palavra. Quantos anos? Sabe nem o que é o rema? 69. Olha que glória! Vai chegar aqui, irmão, fiz estudo da Bíblia. Você gosta de ler Bíblia? Não tem muito costume. Ainda não entende, né? Mas olhe, sabia que Deus quer que você conheça a Bíblia? Quando Jesus vier nos buscar lá no céu, a palavra vai estar lá e a gente precisa conhecer daqui. A Bíblia é a palavra de Deus falando com a gente. Então aqui nessa igreja a gente prioriza a Bíblia. A gente prioriza a palavra de Deus. Nós não temos outra coisa, outro compromisso se não for com a Bíblia. Se quiser aprender mais da Bíblia, pode vir com Dona Edith. A gente vai ficar muito feliz de poder ensinar. Dona Edith, a gente está aqui se alegrando com ela, porque ela poderia dizer assim, minha filha, eu nem vou para a igreja, porque eu não sei nem abrir a Bíblia. Mas ela vem, né não, Dona Edith? A gente diz, abra a Bíblia em tal lugar. E ela está lá, onde é? Às vezes alguém ajuda, mas agora ela já sabe o livro tudinho. Já está aprendendo tudo.
E assim, graças a Deus, por quê? Porque a Bíblia é o nosso sustento. Olha o que é que Deus quer que você tenha: firmeza de doutrina. E doutrina, aqui não é usos e costume não, porque eu descobri que tem alguma igreja que faz um culto de doutrina, é para ensinar a doutrina da igreja. Tipo, ó, aqui não pode isso, não pode. Ih, você está de batom? Não pode. Da partir de hoje a gente não aceita mais gente de batom aqui. Então, assim, a doutrina aqui é a doutrina de Cristo. E Cristo nunca impediu a gente de usar essas coisas. Por isso que a nossa doutrina é uma doutrina que nos liberta. Amém? É a doutrina de Cristo que nos liberta. Nós podemos sim andar com ordem e decência. Então, você precisa, querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Vocês que vão andar pelas ruas de Senhor do Bonfim, manifestando a natureza de Deus. Vocês precisam conhecer a Bíblia. Vocês precisam estudar a Bíblia. Você não pode dizer que é filho de Deus sem conhecer a Bíblia. Você tem que estudar a Bíblia. Você tem que ler a sua Bíblia, porque dentro de você tem um Espírito que ensina a conhecer a Bíblia. Não espera, querido, você fazer o rema, não. Começa hoje. Toda a Bíblia tem um plano de estudo. Entra na internet, pega um plano de estudo e diz: este ano eu vou ler a Bíblia toda. Como assim? Alguém lê a Bíblia toda? Lê, e lê mais de uma vez no ano. É só você ter foco e determinar. Nós precisamos ler a Bíblia. Diga assim para você, diga: eu preciso ler a Bíblia todos os dias. Ah, Natália, mas isso não é fanatismo, não. Não, isso é santidade. Salvação para as nossas almas, o nosso corpo também. Porque se você não ler a sua Bíblia, você não vai saber quem você é em Cristo Jesus. Lembra que você estava no mundo e Jesus libertou e você entrou no reino? Diga: eu estou no reino. E o reino é regido pela Bíblia. O que está escrito na Bíblia é lei. É a constituição do reino de Deus. Você precisa ler a Bíblia. Amém? Eu já disse isso para você. Diga de novo: eu preciso ler a minha Bíblia. Você pega a sua Bíblia e leia. Bíblia, já disse, né? Você faz um plano, gente. Eu vou ler um capítulo, 2, 3, tanto for. Mas você precisa. Eu estou aqui como uma pessoa representante de Deus para dizer para você que está recrutando você. Você precisa ler a sua Bíblia todos os dias. Eu li a Bíblia um ano passado. Misericórdia. E então você comeu o ano passado? Se a gente come 3 vezes ao dia as comidas principais, as refeições principais, porque tem um lanchinho, né? Os beliscados, tem os docinhos. Imagina se você comesse de ano em ano. E o alimento é a palavra de Deus. Por isso que a gente vê tanta gente fraca nas igrejas, queridos. E na vida cristã também. Quem não lê Bíblia não tem como enfrentar a dificuldade da vida, não. Porque a Bíblia é o que nos fortalece, é a palavra de Deus. É Deus nos alimentando. Então, leia a Bíblia, medite na palavra, pratique a palavra. Você já sabe o que é palavra? Já sabe o que é a palavra? Quem sabe o que é a palavra? É a Bíblia. O que é a palavra de Deus? É a Bíblia. Porque às vezes a gente diz: leia a sua Bíblia. Ou não, a gente diz assim: gente, fale a palavra. E tinha gente que pensava assim: que palavra, meu Deus? Que palavra será? Será que é a palavra mágica? Uma palavra, tipo, abacadabra. Tipo, eu vou falar uma palavra mágica que vai resolver todos os problemas. E a gente diz: fala a palavra. Que palavra é? É a Bíblia. O que está escrito na Bíblia. Nós somos o povo da fé. E o povo da fé fala o que está escrito na Bíblia. Porque a Bíblia é a palavra de Deus. E eu não posso falar algo no reino que é contrário ao que Deus fala. Vocês estão entendendo? Que se você não fala o que está escrito na Bíblia, você está falando o contrário de Deus. Deus escreveu para a gente poder ler quantas vezes fosse necessário. Já imaginou se ele falasse para você decorar e nunca mais esquecer?
Aí ele sabia que a nossa mente esquece. Ele deixou a Bíblia escrita. A Bíblia foi escrita por homens que Deus levantou e inspirou. Ele disse, escreve e deixa para os meus filhos. Eles precisam da Bíblia, da palavra escrita. Então, se você não falar na palavra, meditar na palavra. Alguém sabe aqui o que é meditar? Ledinha, o que é meditar? Hoje eu impliquei contigo, não foi? Não é porque eu já conversei sobre esse assunto com ela. Sabe o que é meditar? Isso. Tá vendo como ela já é muito certa? E ela é um bebê, né, na fé. Meditar, ó, pensar na palavra. Gente, fala sério, quando a gente termina o culto, meu marido sempre fala isso lá em casa, que às vezes a gente sai do culto, aí chega em casa e você quer assistir um filme, rir bem muito. A postura da gente depois do culto é meditar no que foi dito. Vocês sabiam disso? Conversar sobre o que foi dito. Sentar à mesa para conversar, mas conversar sobre o que foi falado no culto. Porque se você conversa, aquilo vai se tornando mais verdade. Você senta à mesa, não é para falar da vida de ninguém, e nem para contar histórias da carochinha, é para falar sobre o que foi escrito na Bíblia, falado no culto. Quem pregou no culto? Se pregou a palavra, então nós temos o que falar. Então, eu estou dizendo, Deus está falando para você, leia a sua Bíblia, medite na palavra, pratique a palavra. O que é que tem para praticar da Bíblia? A Bíblia manda você fazer o quê? Perdoar, amar, se comportar, ter boa educação, se portar, né? Decência. Isso é praticar. Deus disse que quem ouve a palavra e não pratica está enganando a si mesmo. Esses dias eu escutei uma pessoa dizer bem assim, mas por que essas coisas estão acontecendo comigo? Eu amo tanto a Deus, eu honro tanto a Deus, eu tenho declarado tanta palavra. Eu digo, ei, não é assim não. Você precisa praticar durante um tempo para você ver as coisas acontecendo na sua vida. Você tem que praticar a vida toda. Você perdoa hoje, mas amanhã você tem que perdoar também. Você ama as pessoas hoje, amanhã você tem que amar também. Amém? Você tem que fazer as coisas todo dia. É um estilo de vida. Isso não é coisa que eu e Igreja Verbo da Vida está dizendo, não. É o seu pai. Amém? Vamos correr que o tempo está passando, né? Todas são iguais. A Bíblia... mas testemunho de Jeová não é... Não é... Tem a Bíblia... Pronto. Vamos fazer o seguinte. Quando for no final, eu vou lhe explicar qual é a diferença que tem elas. Pode ser? Só para eu dar prosseguimento nisso aqui, certo? Então, vamos lá. O último é... Não, tem dois só. Eita, tem muito. O que é isso aqui? O que é isso aqui? Vamos acelerar. Edificar pessoas. Você sabia que nessa igreja nós temos um compromisso de levantar as pessoas? Aqui você não vai entrar e vai ser derrotado não, porque nós vamos botar você para baixo não, aqui nós vamos botar você para cima. Amém? Você anda com pessoas que colocam você para cima. Então Deus quer que quando você encontrar pessoas na sua casa, no seu trabalho, você levante elas. Não ponha as pessoas para baixo. Não fica colocando os defeitos das pessoas, empurrando, condenando, dizendo, você está vendo, não consegue, você não vai conseguir. Não, ei, você consegue, ei, eu te ajudo, eu oro com você, eu estou aqui para te fortalecer. Seja uma força para a vida das pessoas, amém? Então você, como filho de Deus, andando por aí pelas ruas, você precisa ser essa pessoa que vai edificar. O que é um edifício? É uma construção que Deus disse que nós precisamos edificar as pessoas. Nós não podemos ser instrumentos do diabo e estar colocando pessoas para baixo, não. Denegrindo a imagem delas, falando que ela não consegue, falando que ela é ruim, falando os defeitos dela. Não, nós não estamos aqui para isso, nós estamos aqui para levantar as pessoas. Isso vai marcar a vida delas. Porque elas já têm muita gente para condenar elas, para criticar elas. Mas Deus vai colocar você na vida de pessoas para você levantar elas. Dizer que acredita nelas, tá bom? Nós estamos terminando, viu? Qual é o outro? Só falta mais um. Alegria e
paz. A Natália, como é que eu posso andar alegre no meio de tanta dificuldade? Pois é, dentro de você, se você nasceu de novo, tem o combustível da alegria. E tem a paz de Deus que vai trazer para você. Deixa eu explicar uma coisa para você, o que é a paz de Deus, que eu aprendi. Aqui no versículo diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma. Antes de tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração, pela súplica, com ações de graças. E olha o detalhe. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Pronto. Você chega para mim com um argumento que não tem como você andar alegre e em paz, porque você está vivendo um monte de tribulação. E eu vou dizer para você que você tem sim como andar alegre e em paz no meio da tribulação. Porque dentro de você tem a paz de Deus. Se você já nasceu de novo, já tem paz dentro de você. E a paz de Deus, ela vai funcionar como um guardião. O que diz aí? E a paz de Deus guardará o seu coração. A paz de Deus vai ser um guardião que vai se levantar, que na hora da dificuldade, que a tristeza querer bater, que a depressão querer chegar, a paz de Deus vai dizer: aqui não, porque aqui habita a paz, eu protejo, eu guardo. Você tem como andar em paz e em alegria no meio das dificuldades. Deus não tem filho de cara comprida. Deus não tem filho de jururu, chorando o tempo todo, desesperado, como se não tivesse um pai, como se não tivesse alguém. Por isso que nós vamos sempre dizer para você: ei, meu irmão, você tem alegria, você pode, você é capaz de viver feliz e alegre e em paz no meio da tribulação. Porque se não fosse assim, Deus não tinha mandado a gente se alegrar. E ainda mais Paulo escreve para a gente dizendo, sabe o quê? Alegrai-vos. E outra vez eu vos digo, se alegre. Na alegria tem cura, na alegria tem restauração, tem provisão quando você está alegre. Às vezes você tem que começar a rir de forma sem querer, mas tem que começar. Rir no meio da dificuldade. Rir na hora que a situação lhe aperta. Você tem que rir. Você tem que se alegrar. Natália, isso é um absurdo. Isso é fé, queridos. Porque é mais fácil chorar, sim ou não? Diga, é difícil fazer você chorar? Basta alguém olhar com a cara feia pra gente, a gente chora. É mais fácil. Agora, rir é preciso fé. Agora você já tem dentro de você fruto de alegria, porque foi Deus que colocou dentro de nós. Alegria. Você começa com aquela coisa amarrada. Você está meio chorosa, meio rindo. E daqui a pouco o negócio vai engrenando. E daqui a pouco você está rindo de verdade. É sério. Não é loucura. Isso aqui não é loucura, gente. É fé. A Bíblia, eu sou assim, desajeitada. A Bíblia diz que a fé é loucura, pastor do mundo, para o povo do mundo. O povo não espere que o povo do mundo entenda. Porque nem a gente entende, imagina o povo do mundo. Mas se Deus diz que é para você rir e se alegrar, é porque você pode. Deus não pediria para a gente rir, se alegrar e andar em paz se não fosse possível. Ele não é mentiroso. Ele não botou isso só para enfeitar a Bíblia, não é verdade? Então, Deus quer você andando pelas ruas de Bonfim rindo. Quando as pessoas encontrar você, você vai estar rindo. Você tem que se alegrar, querido, se alegre. Não atrai ninguém uma cara jururu, é sério, não atrai. Não atrai, na verdade repele. Não, deixa fulano estar assim, não vou nem chegar perto. Mas quando alguém está alegre, sorrindo, e você está sorrindo, não é porque está tudo bem, porque não é um sentimento, é fruto. Não é sentimento. É igual esse próximo comportamento. Acabou, minha irmã, acabou. É igual esse último. Unidade e amor. Unidade e amor. Deus quer que você ande em unidade, quer que você ande em amor. E esse amor, eu não estou falando de sentimento, eu estou falando de fruto que já tem dentro de você, que você tem que manifestar. Assim como a alegria, assim como a paz. Unidade. Deixa eu dizer para você, quem aqui já foi para a escola?
Júlia, tu me ajuda. Júlia é professora. Aí a gente vai para a escola e a gente aprende a somar, a multiplicar. Não, a somar, a subtrair, a multiplicar, a dividir. Quando a gente chega na divisão, aí depois o Davi estava estudando que era milhar, centena, dezena, unidade. Quando chega na unidade, não é possível mais dividir, porque você não divide uma unidade. Unidade é o que tem que existir no povo de Deus. Nós somos um em Cristo Jesus. Você não consegue ou não deveria conseguir dividir o povo de Deus. Porque você e eu somos responsáveis por bater a porta na cara da divisão quando ela chegar. No meio do povo de Deus. O povo de Deus não consegue manifestar o poder que Deus tem para a igreja por causa da divisão. O povo de Deus dividido, brigado, intrigado, não deve existir entre nós. Isso não é coisa de filho de Deus. Divisão não é para nós. A unidade é quando não se pode mais dividir. Quando você tem um elementozinho, você pode dividir, na matemática a gente fraciona. Mas entre nós não pode haver divisão. Eu vou pedir para você abrir 1 Coríntios 1:10. Porque esse é o único versículo que nós precisamos deixar muito, muito registrado na nossa mente. Dona Edith, pode deixar. Você vai só ouvir, porque ela vai ter que procurar. É quem já está com a Bíblia mais fácil. Diz assim, 1 Coríntios 1:10. Irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, peço-lhes que todos estejam de acordo naquilo que falam. E que não haja divisão entre vocês. Pelo contrário, que vocês sejam unidos no mesmo modo de pensar e no mesmo propósito. Queridos do céu, nós estamos aqui 8 pessoas, 9 pessoas. Se mexer com um, mexe com todos. Se a dor chegar para um, chega para todos. A gente precisa ter esse sentimento de unidade. Você sabe o que é unidade? Unidade é diferente de união. Sabe por que é diferente de união? Eu outro dia vi um exemplo fantástico do que é unidade. Você já viu um saco de batata? Hoje eu fiz purê lá em casa. Um saco de batata, tem várias batatas juntas, elas estão unidas. Ali existe a união, tudo dentro do saco, está unida, mas cada uma cada um é uma. E a unidade é o purê. Você não consegue separar mais. O purê é um todo. A unidade é um todo indivisível. Nós não podemos dizer que somos unidos quando a gente ainda se divide. Nós não podemos dizer que estamos unidos, que estamos em unidade. E outra, é somente na unidade que o Senhor ordena a bênção. É por isso que aqui nós ensinamos discipulado para você crer, concorda com a nossa doutrina, concorda com o modo como a gente é, concorda com os valores. Se você concorda, você está pronto para andar com a gente. Agora, o que a gente não quer é você dentro da nossa igreja, dizendo assim, eu não concordo com essa história de que tem que andar tudo arrumado, não sei o quê. Pronto, você já está pensando diferente do que a gente está propondo. Porque nós não estamos fazendo assim porque nós queremos, é porque o nosso Pai determinou. E quando a gente se coloca contra, a gente está dividindo. E aí Deus não consegue ordenar a bênção, porque tem divisão. Vocês entendem por que a igreja perdeu o poder? Como é que Deus pode ordenar a bênção no meio de um povo que está tudo dividido, tudo brigado, tudo criticando uns aos outros, tudo eu não concordo com isso, eu não concordo com aquilo, eu também não penso assim, eu não acho que queria ser assim. Então, você precisa entender que nós precisamos andar em unidade. Amém? E outra coisa que eu quero frisar nesse versículo, tem um elemento que é visível, que é objetivo, e outro que é subjetivo. Uma coisa é você falar. Olha o que ele disse, de acordo com aquilo que falam. Peço-lhes que todos estejam de acordo naquilo que falam. Mas ele lá embaixo, ele disse, e no mesmo modo de pensar. Tem um elemento que é visível, é objetivo. Todo mundo vê quando você fala. Você pode dizer assim, amém, irmão, eu te amo. Você falou. Agora dentro do coração está como? Diz assim, traste.
Não quero nem que ande comigo. Ou seja, tem um elemento que você falou, mas o outro não está. Ele diz que é para andar dos dois jeitos. É no que fala, no que pensa e no que fala. Porque Deus vê tudo. Eu e você podemos ouvir só, poxa, a irmã falou que me ama. Ai, que bom. O que Deus quer é que você diga, que eu diga assim, Ana, eu amo você, Ana. E dentro do meu coração, eu disse, nossa, como eu amo ela de verdade. Eu amo mesmo. E outra coisa, queridos, o amor não é aquele sentimento, é a decisão. É o amor do tipo de Deus. Não é assim, eu amo meu irmão até que ele diga isso. Não, aí você está falando de sentimento e nós não estamos falando desse amor. O amor é o incondicional. Mesmo que ele seja ruim, mesmo que ele me critique, mas eu amo. Ele é ruim comigo, mas eu amo, porque dentro do meu coração não pode ter outra coisa se não for o amor de Deus. E outra, você não pode também argumentar que não consegue amar. Porque a Bíblia diz que Deus derramou. Ele não gotejou, não. Ele derramou do amor dele, porque ele é amor. Ele derramou no nosso coração. Então eu e você conseguimos amar as pessoas assim. De verdade, sem fingimento, porque a Bíblia nos exorta a amar sem fingimento. Então, esse estilo de vida que Deus quer dos filhos. Você está pronto? Fica tranquilo, queridos, porque se você não sabia, você pode começar uma vida do jeito que Deus quer. Amém, irmãos? A gente sempre pode mudar. No reino de Deus, Ele prega e a gente se converte, a gente se alinha, a gente se ajeita, não é? E Deus vai podendo fazer com a gente. Então, esse era o conteúdo que Deus queria falar com a gente hoje à tarde. Nós temos uma grande missão para fazer aqui nessa cidade. Queridos, a visão é poderosa. E nós queremos contar para vocês. Deus quer ver quem é que está disposto a... Deus já sabe, amém? Ele sabe de todas as coisas. Eu não estou dizendo que Deus não sabe, não. Estou dizendo que Ele quer que você saiba. Se você mesmo é capaz de dizer, Senhor, conta comigo, eis-me aqui e ir até o fim. Porque Deus está contando com você para realizar essa visão. E nós vamos ter outros encontros onde nós vamos alinhando as coisas. Alinhando as coisas, amém? E eu quero perguntar para vocês assim, eu estava dizendo para o pastor, o que Deus me mostrou foi que não tem como a gente construir alguma coisa se a gente não preservar esses valores aqui entre nós. Eu amo você de verdade, sem fingimento. E isso é um desafio. Sabe por quê? Porque amar a Deus é fácil, Deus só faz o bem para nós. Agora Ele disse que nós temos que amar os irmãos. Fortalecer uns aos outros. Deus não poderia consolar todo mundo de lá de cima, fala sério, mas Ele consola a mim para eu consolar os outros. Ele consola você para você consolar os outros. Então não tem como a gente fugir dessas coisas. E Deus, eu disse para Ele, Deus tem uma visão para cumprir aqui em Bonfim, para realizar. Mas eu preciso ver quem é que está disposto. E eu só posso fazer isso se você disser, conta comigo. Conta comigo. O que é conta comigo na visão verbo da vida? É porque deve Vamos fazer um evento e trazer uma grande ministra, precisa de quê? Vamos fazer um planejamento, a gente precisa disso. Vamos trabalhar em prol daquilo. Vamos juntar dinheiro para isso. Gente, ninguém para nós. Ninguém pode nos impedir de realizar essas coisas. Somente nós mesmos. Se a gente se dividir. Mas se você disser assim, conte comigo, porque o que eu puder eu faço. Amém. Se você disser, conte comigo, que o que eu puder, o que eu tiver eu faço. Hoje eu vou contar para vocês, eu posso compartilhar um pouquinho? É um momento muito bom para eu poder dizer isso, eu me sentir bem à vontade. Pode desligar se quiser. Ou parar a gravação. E o alimento é a palavra de Deus. Por isso que a gente vê tanta gente fraca nas igrejas, queridos. E na vida cristã também. Quem não lê Bíblia não tem como enfrentar a dificuldade da vida, não. Porque a Bíblia é o que nos fortalece, é a palavra de Deus. É Deus nos alimentando. Então, leia a Bíblia, medite na palavra, pratique a palavra. Você já sabe o que é palavra? Já sabe o que é a palavra? Quem sabe o que é a palavra? É a Bíblia. O que é a palavra de Deus? É a Bíblia. Porque às vezes a gente diz, leia a sua Bíblia. Ou não, a gente diz assim, gente, fale a palavra. E tinha gente que pensava assim, que palavra, meu Deus?
Que palavra será? Será que é a palavra mágica? Uma palavra, tipo, abacadabra, tipo, eu vou falar uma palavra mágica que vai resolver todos os problemas. E diz, fala a palavra, que palavra é? É a Bíblia. O que está escrito na Bíblia, nós somos o povo da fé. E o povo da fé fala o que está escrito na Bíblia, porque a Bíblia é a palavra de Deus. E eu não posso falar algo no reino que é contrário ao que Deus fala. Vocês estão entendendo? Que se você não fala o que está escrito na Bíblia, você está falando o contrário de Deus. Deus escreveu para a gente poder ler quantas vezes fosse necessário. Já imaginou se ele falasse para você decorar e nunca mais esquecer? Aí ele sabia que a nossa mente esquece. Ele deixou a Bíblia escrita. A Bíblia foi escrita por homens que Deus levantou e inspirou. Ele disse, escreve e deixa para os meus filhos. Eles precisam da Bíblia, da palavra escrita. Então, se você não falar na palavra, meditar na palavra. Alguém sabe aqui o que é meditar? Ledinha, o que é meditar? Hoje eu impliquei contigo, não foi? Não é porque eu já conversei sobre esse assunto com ela. Sabe o que é meditar? Isso. Tá vendo como ela já é muito certa? E ela é um bebê, né, na fé. Meditar, ó, pensar na palavra. Gente, fala sério, quando a gente termina o culto, meu marido sempre fala isso lá em casa, que às vezes a gente sai do culto, aí chega em casa e você quer assistir um filme, rir bem muito. A postura da gente depois do culto é meditar no que foi dito. Vocês sabiam disso? Conversar sobre o que foi dito. Sentar à mesa para conversar, mas conversar sobre o que foi falado no culto. Porque se você conversa, aquilo vai se tornando mais verdade. Você senta à mesa, não é para falar da vida de ninguém, e nem para contar histórias da carochinha. É para falar sobre o que foi escrito na Bíblia, falado no culto. Quem pregou no culto? Se pregou a palavra, então nós temos o que falar. Então, eu estou dizendo, Deus está falando para você, leia a sua Bíblia, medite na palavra, pratique a palavra. O que é que tem para praticar da Bíblia? A Bíblia manda você fazer o quê? Perdoar, amar, se comportar, ter boa educação, se portar, né? Decência. Isso é praticar. Deus disse que quem ouve a palavra e não pratica, está enganando a si mesmo. Esses dias eu escutei uma pessoa dizer bem assim, por que essas coisas estão acontecendo comigo? Eu amo tanto a Deus, eu honro tanto a Deus, eu tenho declarado tanta palavra. Eu digo, ei, não é assim não. Você precisa praticar durante um tempo para você ver as coisas acontecendo na sua vida. Você tem que praticar a vida toda. Você perdoa hoje, mas amanhã você tem que perdoar também. Você ama as pessoas hoje, amanhã você tem que amar também. Amém? Você tem que fazer as coisas todo dia. É um estilo de vida. Isso não é coisa que eu e Igreja Verbo da Vida está dizendo, não. É o seu pai. Amém? Vamos correr que o tempo está passando, né? Todas são iguais. A Bíblia... mas testemunho de Jeová não é... Não é, tem a Bíblia. Pronto. Vamos fazer o seguinte. Quando for no final, eu vou lhe explicar qual é a diferença que tem elas. Pode ser? Só para eu dar prosseguimento nisso aqui, certo? Então, vamos lá. O último é... Não, tem 2 só. Eita, tem muito. O que é isso aqui? O que é isso aqui? Vamos acelerar. Edificar pessoas. Você sabia que nessa igreja nós temos um compromisso de levantar as pessoas? Aqui você não vai entrar e vai ser derrotado não, porque nós vamos botar você para baixo não. Aqui nós vamos botar você para cima. Amém? Você anda com pessoas que colocam você para cima. Então Deus quer que quando você encontrar pessoas na sua casa, no seu trabalho, você levante elas. Não ponha as pessoas para baixo.
Não fica colocando os defeitos das pessoas, empurrando, condenando, dizendo, você está vendo, não consegue, você não vai conseguir. Não, ei, você consegue, ei, eu te ajudo, eu oro com você, eu estou aqui para te fortalecer. Seja uma força para a vida das pessoas, amém? Então você, como filho de Deus, andando por aí pelas ruas, você precisa ser essa pessoa que vai edificar. O que é um edifício? É uma construção que Deus disse que nós precisamos edificar as pessoas. Nós não podemos ser instrumentos do diabo e estar colocando pessoas para baixo, não. Denegrindo a imagem delas, falando que ela não consegue, falando que ela é ruim, falando os defeitos dela. Não, nós não estamos aqui para isso, nós estamos aqui para levantar as pessoas. Isso vai marcar a vida delas. Porque elas já têm muita gente para condenar elas, para criticar elas. Mas Deus vai colocar você na vida de pessoas para você levantar elas. Dizer que acredita nelas, tá bom? Nós estamos terminando, viu? Qual é o outro? Só falta mais um. Alegria e paz. A Natália, como é que eu posso andar alegre no meio de tanta dificuldade? Pois é, dentro de você, se você nasceu de novo, tem o combustível da alegria. E tem a paz de Deus que vai trazer para você. Deixa eu explicar uma coisa para você, o que é a paz de Deus, que eu aprendi. Aqui no versículo diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma. Antes de tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração, pela súplica, com ações de graças. E olha o detalhe. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Pronto. Você chega para mim com um argumento que não tem como você andar alegre e em paz, porque você está vivendo um monte de tribulação. E eu vou dizer para você que você tem sim como andar alegre e em paz no meio da tribulação. Porque dentro de você tem a paz de Deus. Se você já nasceu de novo, já tem paz dentro de você. E a paz de Deus, ela vai funcionar como um guardião. O que é que diz aí? E a paz de Deus guardará o seu coração. A paz de Deus vai ser um guardião que vai se levantar, que na hora da dificuldade, que a tristeza querer bater, que a depressão querer chegar, a paz de Deus vai dizer, aqui não, porque aqui habita a paz, eu protejo, eu guardo. Você tem como andar em paz e em alegria no meio das dificuldades. Deus não tem filho de cara comprida. Deus não tem filho de jururu, chorando o tempo todo, desesperado, como se não tivesse um pai, como se não tivesse alguém. Por isso que nós vamos sempre dizer para você, ei, meu irmão, você tem alegria, você pode, você é capaz de viver feliz e alegre e em paz no meio da tribulação. Porque se não fosse assim, Deus não tinha mandado a gente se alegrar. E ainda mais Paulo escreve para a gente dizendo, sabe o quê? Alegrai-vos. E outra vez eu vos digo, se alegre. Na alegria tem cura, na alegria tem restauração, tem provisão quando você está alegre. Às vezes você tem que começar a rir de forma sem querer, mas tem que começar. Rir no meio da dificuldade. Rir na hora que a situação lhe aperta. Você tem que rir. Você tem que se alegrar. Natália, isso é um absurdo. Isso é fé, queridos. Porque é mais fácil chorar, sim ou não? Diga, é difícil fazer você chorar? Basta alguém olhar com a cara feia pra gente e a gente chora. É mais fácil. Agora, rir é preciso fé. Agora você já tem dentro de você fruto de alegria, porque foi Deus que colocou dentro de nós. Alegria. Você começa com aquela coisa amarrada. Você está meio chorosa, meio rindo. E daqui a pouco o negócio vai engrenando. E daqui a pouco você está rindo de verdade. É sério. Não é loucura. Isso aqui não é loucura, gente. É fé. A Bíblia, eu sou assim, desajeitada. A Bíblia diz que a fé é loucura, pastor do mundo, para o povo do mundo. O povo não espere que o povo do mundo entenda. Porque nem a gente entende, imagina o povo do mundo. Mas se Deus diz que é para você rir e se alegrar, é porque você pode. Deus não pediria para a gente rir, se alegrar e andar em paz se não fosse possível.
Ele não é mentiroso. Ele não botou isso só para enfeitar a Bíblia, não é verdade? Então, Deus quer você andando pelas ruas de Bonfim rindo. Quando as pessoas encontrar você, você vai estar rindo. Você tem que se alegrar, querido, se alegre. Não atrai ninguém uma cara jururu, é sério, não atrai. Não atrai, na verdade repele. Ixi, não, deixa fulano estar assim, não vou nem chegar perto. Mas quando alguém está alegre, sorrindo, e você está sorrindo, não é porque está tudo bem, porque não é um sentimento, é fruto. Não é sentimento. É igual esse próximo comportamento. Acabou, minha irmã, acabou. É igual esse último. Unidade e amor. Unidade e amor. Deus quer que você ande em unidade, quer que você ande em amor. E esse amor, eu não estou falando de sentimento, eu estou falando de fruto que já tem dentro de você, que você tem que manifestar. Assim como a alegria, assim como a paz. Unidade. Deixa eu dizer para você, quem aqui já foi para a escola? Júlia, tu me ajuda. Júlia é professora. Aí a gente vai para a escola e a gente aprende a somar, a multiplicar. Não, a somar, a subtrair, a multiplicar, a dividir. Quando a gente chega na divisão, aí depois o Davi estava estudando que era milhar, centena, dezena, unidade. Quando chega na unidade, não é possível mais dividir, porque você não divide uma unidade. Unidade é o que tem que existir no povo de Deus. Nós somos um em Cristo Jesus. Você não consegue ou não deveria conseguir dividir o povo de Deus. Porque você e eu somos responsáveis por bater a porta na cara da divisão quando ela chegar. No meio do povo de Deus. O povo de Deus não consegue manifestar o poder que Deus tem para a igreja por causa da divisão. O povo de Deus dividido, brigado, intrigado, não deve existir entre nós. Isso não é coisa de filho de Deus. Divisão não é para nós. A unidade é quando não se pode mais dividir. Quando você tem um elementozinho. Você pode dividir na matemática, a gente fraciona. Mas entre nós não pode haver divisão. Eu vou pedir para você abrir 1 Coríntios 1:10. Porque esse é o único versículo que nós precisamos deixar muito, muito registrado na nossa mente. Dona Edith, pode deixar. Você vai só ouvir, porque vai ter que procurar. É quem já está com a Bíblia mais fácil. Diz assim, 1 Coríntios 1:10. Irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, peço-lhes que todos estejam de acordo naquilo que falam, e que não haja divisão entre vocês. Pelo contrário, que vocês sejam unidos no mesmo modo de pensar e no mesmo propósito. Queridos do céu, nós estamos aqui 8 pessoas, 9 pessoas. Se mexer com um, mexe com todos. Se a dor chegar para um, chega para todos. A gente precisa ter esse sentimento de unidade. Você sabe o que é unidade? Unidade é diferente de união. Sabe por que é diferente de união? Eu outro dia vi um exemplo fantástico do que é unidade. Você já viu um saco de batata? Hoje eu fiz purê lá em casa. Um saco de batata, tem várias batatas juntas, elas estão unidas. Ali existe a união, tudo dentro do saco, está unida, mas cada uma cada um é uma. E a unidade é o purê. Você não consegue separar mais. O purê é um todo. A unidade é um todo indivisível. Nós não podemos dizer que somos unidos quando a gente ainda se divide. Nós não podemos dizer que estamos unidos, que estamos em unidade. E outra, é somente na unidade que o Senhor ordena a bênção. É por isso que aqui nós ensinamos discipulado para você crer, concorda com a nossa doutrina, concorda com o modo como a gente é, concorda com os valores. Se você concorda, você está pronto para andar com a gente.
Agora, o que a gente não quer é você dentro da nossa igreja dizendo assim, eu não concordo com essa história de que a gente tem que andar tudo arrumado, não sei o quê. Pronto, você já está pensando diferente do que a gente está propondo. Porque nós não estamos fazendo assim porque nós queremos, é porque o nosso Pai determinou. E quando a gente se coloca contra, a gente está dividindo. E aí Deus não consegue ordenar a bênção, porque tem divisão. Vocês entendem por que a igreja perdeu o poder? Como é que Deus pode ordenar a bênção no meio de um povo que está tudo dividido, tudo brigado, tudo criticando uns aos outros, tudo eu não concordo com isso, eu não concordo com aquilo, eu também não penso assim, eu não acho que queria ser assim. Então, você precisa entender que nós precisamos andar em unidade. Amém? E outra coisa que eu quero frisar nesse versículo, tem um elemento que é visível, que é objetivo, e outro que é subjetivo. Uma coisa é você falar. Olha o que ele disse, de acordo com aquilo que falam. Peço-lhes que todos estejam de acordo naquilo que falam. Mas ele lá embaixo, ele disse, e no mesmo modo de pensar. Tem um elemento que é visível, é objetivo. Todo mundo vê quando você fala. Você pode dizer assim, amém, irmão, eu te amo. Você falou. Agora dentro do coração está como? Diz assim, traste, não quero nem que ande comigo. Ou seja, tem um elemento que você falou, mas o outro não está. Ele diz que é para andar dos dois jeitos. É no que fala, no que pensa e no que fala. Porque Deus vê tudo. Eu e você podemos ouvir só, poxa, a irmã falou que me ama. Ai, que bom. O que Deus quer é que você diga, que eu diga assim, Ana, eu amo você, Ana. E dentro do meu coração, eu disse assim, nossa, como eu amo ela de verdade. Eu amo mesmo. E outra coisa, queridos, o amor não é aquele sentimento, é a decisão. É o amor do tipo de Deus. Não é assim, eu amo meu irmão até que ele diga isso. Não, aí você está falando de sentimento e nós não estamos falando desse amor. O amor é o incondicional. Mesmo que ele seja ruim, mesmo que ele me critique, mas eu amo. Ele é ruim comigo, mas eu amo, porque dentro do meu coração não pode ter outra coisa se não for o amor de Deus. E outra, você não pode também argumentar que não consegue amar. Porque a Bíblia diz que Deus derramou. Ele não gotejou, não. Ele derramou do amor dele, porque ele é amor. Ele derramou no nosso coração. Então eu e você conseguimos amar as pessoas assim. De verdade, sem fingimento, porque a Bíblia nos exorta a amar sem fingimento. Então, esse estilo de vida que Deus quer dos filhos. Você está pronto? Fica tranquilo, queridos, porque se você não sabia, você pode começar uma vida do jeito que Deus quer. Amém, irmãos? A gente sempre pode mudar. No reino de Deus, Ele prega e a gente se converte, a gente se alinha, a gente se ajeita, não é? E Deus vai podendo fazer com a gente. Então, esse era o conteúdo que Deus queria falar com a gente hoje à tarde. Nós temos uma grande missão para fazer aqui nessa cidade. Queridos, a visão é poderosa. E nós queremos contar para vocês. Deus quer ver quem é que está disposto a... Deus já sabe, amém? Ele sabe de todas as coisas. Eu não estou dizendo que Deus não sabe, não. Estou dizendo que Ele quer que você saiba. Se você mesmo é capaz de dizer, Senhor, conta comigo, eis-me aqui e ir até o fim. Porque Deus está contando com você para realizar essa visão. E nós vamos ter outros encontros onde nós vamos alinhando as coisas. Alinhando as coisas, amém? E eu quero perguntar para vocês assim, eu estava dizendo para o pastor, o que Deus me mostrou foi que não tem como a gente construir alguma coisa se a gente não preservar esses valores aqui entre nós. Eu amo você de verdade, sem fingimento. E isso é um desafio. Sabe por quê? Porque amar a Deus é fácil, Deus só faz o bem para nós. Agora Ele diz que nós temos que amar os irmãos. Fortalecer uns aos outros. Deus não poderia consolar todo mundo de lá de cima, fala sério, mas Ele consola a mim para eu consolar os outros. Ele consola você para você consolar os outros. Então não tem como a gente fugir dessas coisas. E Deus, eu disse para Ele, Deus tem uma visão para cumprir aqui em Bonfim, para realizar. Mas eu preciso ver quem é que está disposto. E eu só posso fazer isso se você disser, conta comigo. Conta comigo.
O que é conta comigo na visão Verbo da Vida? É porque deve Vamos fazer um evento e trazer uma grande ministra, precisa de quê? Vamos fazer um planejamento, a gente precisa disso, disso. Vamos trabalhar em prol daquilo. Vamos juntar dinheiro para isso. Gente, ninguém para nós. Ninguém pode nos impedir de realizar essas coisas. Somente nós mesmos. Se a gente se dividir. Mas se você disser assim, conte comigo, porque o que eu puder eu faço. Amém. Se você disser, conte comigo, que o que eu puder, o que eu tiver eu faço. Hoje eu vou contar para vocês, eu posso compartilhar um pouquinho? É um momento muito bom para eu poder dizer isso, eu me sentir bem à vontade. Pode desligar se quiser. Ou parar a gravação.